Olá, leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, esse é o nosso canal. Se ainda não é seu, é porque você ainda não é inscrito. Então dá uma olhadinha aqui se você já é inscrito. Se não, clica no botão de se inscrever, tem muito conteúdo interessante por aqui. O YouTube me fuxicou recentemente que a maioria das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Então verifica se você ainda não é e se inscreva porque tem muito conteúdo interessante. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal que eu creio que você vai gostar. Deixa o like já no início desse vídeo, porque é muito importante para o canal, não custa nada para você. E se você quer ajudar mais ainda esse canal a chegar a mais pessoas, sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa, use o link do canal que está aqui na descrição e no comentário fixado, que você contribui demais para que esse canal tenha mais vídeos, chegue a mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda e com o seu apoio. No vídeo de hoje, gente, eu vou retomar um projeto que eu postei um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Eu postei um vídeo há um tempo atrás, já tem mais de um ano que eu postei esse vídeo, que era um projeto de comentar livros capítulo a capítulo, principalmente livros teológicos. Talvez eu faça isso com livros de ficção mais para o futuro, algum clássico, algum livro de ficção cristã, talvez eu faça isso no futuro, mas por enquanto eu quero focar em livros teológicos. O livro que eu ia começar esse projeto seria o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Carlos de Campos Júnior. Só que eu emprestei esse livro, está com outra pessoa, e eu comecei a ler um livro recentemente, que já estava na minha lista há muito tempo, e os primeiros capítulos já me impactaram demais. Eu cheguei na metade do livro e eu falei, eu não posso simplesmente ler esse livro e continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu não posso ler esse livro e guardar ele só para mim. Esse impacto não pode ser só na minha vida. Muitas pessoas já haviam me recomendado muito esse livro e quando eu comecei a ler ele, eu vi o porquê de tantas recomendações. E eu falei, eu preciso falar sobre esse livro. Como eu prego na minha igreja, eu pensei, em algumas vezes eu prego na minha igreja, eu pensei, eu posso pegar esse livro e fazer uma pregação. Só que eu acho, gente, que esse livro é grande demais para caber em apenas 30 minutos de ministração, em apenas 40 minutos de uma ministração no culto. Eu acho que eu não sou capaz de sintetizar um assunto tão importante, um assunto tão grandioso como esse livro do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho. As pregações de Paul Washer são muito conhecidas pelo modo como paixão e verdade se combinam, redefinindo aquilo que cremos e transformando o modo como vivemos. No Brasil, ficou muito conhecido por sua pregação chocante, que impactou e levou muitos jovens ao Evangelho. Mas fora do Brasil, ele é mais conhecido por suas exposições de Romanos 3, do 23 ao 28. Este livreto é resultado da união destes vários sermões em Romanos 3. Então, como estava no projeto inicial desse novo quadro do canal, que eu apresento a vocês agora, o primeiro capítulo, nós vamos comentar, eu vou ler o capítulo e eu vou comentar aqui com vocês para que vocês tenham um gostinho de como é o livro, para que vocês conheçam, para que vocês saibam, para que vocês, se é um livro ainda que vocês não leram, que vocês já sejam abençoados por essa leitura, que vocês já sejam edificados. E nós vamos começar pela introdução, porque todo livro começa pela introdução. O prefácio desse livro é do Iago Martins, é um compilado de sermões e exposições de Paul Washer sobre Romanos 3, ali do versículo 23 ao 28. E grandes pregadores, como Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, Charles Spurgeon, eles consideram essa passagem de Romanos 3, e Paul Washer também, como a grande estrela brilhante das Escrituras. Eles consideram e falaram que se nós perdêssemos toda a Bíblia, se toda a Bíblia se perdesse, mas nós ficássemos com esses versículos, já seria o suficiente, dada a tamanha importância dessa passagem. E ele continua falando sobre a importância de nós compreendermos a verdade do Evangelho e a grandeza do Evangelho. E ele vai citar novamente Romanos, quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Paul Washer continua dizendo que se nós entendemos essa verdade, se nós compreendemos a grandeza e a riqueza do Evangelho, nós não precisaremos mais de emocionalismo, de uma falsa empolgação ou de um entretenimento barato.
Nós vemos na nossa cultura, nós vemos nas nossas igrejas, nós vemos na nossa sociedade, muitas vezes uma tentativa de conquistar as pessoas, de cativar, de manter as pessoas numa comunidade de igreja, numa comunidade de fé, de manter as pessoas no evangelho através de entretenimentos, através de ministérios, através de oportunidades, através de comida, através de relacionamento. E tudo isso é muito importante, né? É importante exercer o ministério, é importante ter uma comunidade, é importante congregar, é importante ter momentos de comunhão, mas isso não é o que vai nos manter firmes. Isso não é o que vai nos fazer avançar. Isso não é o que vai nos sustentar quando nós passarmos pelas grandes provações que virão a todos os cristãos. Se nós não estivermos com a nossa casa firmada na rocha que é Cristo e o Evangelho, se nós não estivermos com a nossa casa firmada em Cristo, nós não resistiremos às emoções, às empolgações, às amizades, os relacionamentos, todos ruirão se nós não estivermos com a nossa casa firme em Cristo. Nada disso tem o poder de nos manter, tem o poder de nos manter firmes em Cristo Jesus, senão a grandeza do Evangelho. Se nós basearmos a nossa vida cristã, se nós basearmos a nossa firmeza com Cristo no Evangelho, em coisas, em empolgações, em entretenimentos, em qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, nós não resistiremos, nós não continuaremos. Nós faremos como aquele cooperador de Paulo, que amando o presente século, o abandonou na jornada da pregação do Evangelho. Ele continua falando sobre missões e aí essa parte tocou muito no meu coração, porque ele vai falar que muitas pessoas têm saído para pregar, muitas pessoas têm ido para outros países, para outros estados, têm ido fazer missões, muitas igrejas têm enviado muitas pessoas, mas essas pessoas não têm comunicado a verdade do Evangelho. Essas pessoas não têm comunicado o verdadeiro Evangelho. E acaba que elas pregam, as pessoas vêm até a frente, faz uma confissão, depois esse pregador volta novamente e essas pessoas não estão mais lá. Trata-se novamente de um emocionalismo barato. E nós temos reduzido o Evangelho, nós temos transformado o Evangelho em perguntas vagas que alguém repete na frente, quando vem à frente confessar a Cristo, e o Evangelho é grandioso demais para ser reduzido dessa forma. Nós tentamos sintetizar algo que não pode ser sintetizado, que nós passaremos a eternidade tentando compreender. E aí o Paul Washer vai falar também sobre a importância de nós buscarmos fontes antigas, escritores antigos, pregadores antigos e ver o que eles falaram antes de nós, né? Muitas vezes nós desprezamos muito as literaturas, as obras antigas, porque nós consideramos que essas pessoas não dialogam mais com o nosso tempo. E essas pessoas buscaram se aprofundar, buscaram entender e tem grandes coisas para contribuir. Ele vai citar sobre um livro de lógica que ele leu, né, que foi escrito há muito tempo atrás, e ele leu nos dias dele. E ele achou que era algo muito sublime, muito elevado, mas na verdade era um livro para criança. Então, assim, a gente precisa voltar às fontes antigas, porque muitas vezes o que nós temos consumido é raso demais, é pequeno demais. Nós precisamos nos aprofundar, ouvir outras fontes, ouvir outras pessoas que falaram a respeito do Evangelho e da verdade de Deus. A nossa maior necessidade atualmente é redescobrir o Evangelho, é buscar novamente entender urgentemente e transmitir essa verdade. Só depois que nós entendermos, que nós compreendermos, que nós descobrirmos, aí então nós faremos missões. Sejam elas na internet, sejam elas fora do Brasil, seja ela fora da nossa cidade, do nosso estado. Mas nós precisamos comunicar o verdadeiro Evangelho. E aí ele faz uma comparação entre o Evangelho e o Apocalipse. O Apocalipse é importante, nós precisamos compreender. Só que se nós não entendermos o Apocalipse, ele vai acontecer da mesma forma, porque é uma descrição dos eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Mas o Evangelho nós precisamos compreender, nós precisamos entender, nós precisamos destrinchar, nós precisamos buscar fontes, nós precisamos entender, compreender e viver o verdadeiro Evangelho. E nós encerramos essa introdução aprendendo que o nosso resumido
sintetizado evangelho nem se compara com o grandioso evangelho que está revelado nas Escrituras. E durante a exposição e a leitura e o aprendizado nos próximos capítulos, nós vamos entender este grandioso evangelho. Nós vamos entender, aprender, compreender e nós vamos, ao final, também viver este evangelho. Então, eu te convido a assistir os próximos vídeos, capítulo a capítulo, do livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua vida. Eu estou muito empolgada, muito animada. Realmente é um grande livro, apesar do seu tamanho, é um grande livro. Assim como Romanos 3, né, e aqueles pequenos versículos do 23 ao 28, é tão pequenininho, né? Esse livro também é um livreto, porém contém uma grande verdade. E eu te convido a aprender comigo, a crescermos juntos e edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo e o verdadeiro Evangelho. Vamos lá? Estou ansiosa para o próximo capítulo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.